Por quê? O que eu tava falando? Esses caras escreveram esse livro, Petros Romanos, tentando entender se essa profecia tinha fundamento ou não. Tijolão. No meio dessa pesquisa, eles começaram a conversar com alguns jesuítas, e a galera do Opus Dei, só uns carinha top. São 3 caras que falaram coisas estranhas, e isso deu origem ao outro livro. Eu vou falar o nome dos caras. Padre Funes, Padre Gui Consomagno, que escreve Colsomagno, e o padre Giuseppe Tanzella Nitti. Estou dando o nome dos 3 padres. O Funes era o antigo chefe do Observatório Espacial do Vaticano. O Giuseppe Tanzella Nitti é o novo... O Giuseppe Tanzella Nitti não, o Consomagno é o novo chefe do Observatório Espacial do Vaticano. E o Tanzella Nitti é um especialista lá em diálogo interreligioso. O que esses caras mandaram? Esses caras falaram assim... Você sabe por que a gente tem esse observatório espacial aí? Porque, por incrível que pareça, eu já fui no Observatório Espacial do Vaticano em Roma, que na verdade fica no Lago Gandolfo, que é a casa de campo do Papa, onde tem um castelo chamado Castelo Gandolfo. Eu já fui lá, fica no topo ali de uma montanha, onde era um vulcão e tem um lago ali embaixo. Deve ser maneiraço. Porra, sensacional, é cenário de filme, é muito maneiro. E tem outro nos Estados Unidos, no Arizona, num monte chamado Mount Graham. E no Mount Graham tem a lente mais avançada do mundo. Nem a NASA tem uma lente dessa. Você fala, meu irmão, pra que o Vaticano tá querendo olhar essas paradas? Eles estão caçando alguma coisa, né? Esses 3 caras, nesse livro Exo Vaticana, começaram a falar que eles estão se preparando para receber e revelar para o mundo a existência de alienígenas. E os caras falaram. Não sou eu que estou falando. Eu dei o nome dos caras. Da igreja. Louco, porque, assim, da igreja. Eu fico pensando se o dia que a gente descobrir ou que alienígenas visitarem a gente de fato, isso ajudaria isso atrapalharia, de certa forma, a reputação da igreja e tudo mais, porque desafia um pouco a ideia de... Teoricamente destruiria, né? Esse que é o plano. Eu já falei pra você, esses malucos não estão há 2000 anos aí por acaso. Os caras se antecipam aos BO que estão chegando. Qual é a ideia? Se alienígena aparecer, a galera vai falar, não fala na Bíblia sobre isso. Então a Bíblia tu joga fora. Eles já estão preparando o somebody. O Giuseppe Tanzella Nitti, nessas entrevistas que estão nesse livro, Exo Vaticana, EXO Vaticana, ele fala, na hora que começarem a aparecer evidências de vida alienígena, a gente não vai ter que mudar a nossa doutrina cristã. Mas quando essas evidências forem confirmadas e tiverem já como senso comum essa existência, nós teremos que fazer toda uma releitura da Bíblia para adequar a Bíblia a esse novo tipo de conteúdo religioso. Que aí eles já há muito tempo eles têm uma linha da teologia chamada exoteologia. Entendi. É por isso que é exovaticano. A exoteologia, ela tem 2 aspectos. É como adaptar a teologia cristã à ideia de alienígenas, ou qual é a religião que os alienígenas têm se eles chegarem aqui e falam, não, a gente tem um Deus, a gente tem uma religião. Então, a exoteologia dá conta disso. Cara, é muita loucura. Mas, dizem, no livro, eles vão nessa linha, de que os observatórios já estão preparando, para quando os caras estiverem vindo, eles conseguem ver, eles já prepararam, a história é a seguinte. Agora, tu não imagina qual que é o argumento que eles vão dar. Para o nascimento de Jesus, inclusive. A galera já deve ter visto que, independente de ser verdade ou não, muita gente que é abduzida é mulher. E as mulheres dizem o quê? Que botaram ela numa maca, numa cama, e começaram a fazer experimentos nos órgãos reprodutores. E muitas vezes a mulher diz, não importa pra gente se é verdade ou não, a gente está analisando o relato. O relato é... Eu estava dormindo, acordei paralisada, vi 2 homens pequenininhos com a cabeça grande e de repente eu comecei a flutuar, passei pelo teto e entrei na nave. E aí me botaram numa mesa. Começaram a mexer no meu ovário, lá no meu útero, e eu voltei. Aí eu falei, deve ter sido um sonho. Só que aí de repente comecei a ver minha barriga crescendo. E falei, me engravidaram, me inseminaram? E aí depois, quando o bebê tá por volta de 3 meses, fui abduzida de novo, tiraram o bebê, levaram para eles e me devolveram. Muitas abduções, o relato é esse. Aí eu falei, beleza, né? Os caras, delírio total, problema psiquiátrico, cada um na sua, né? Só que aí, esse maluco aí, o Giuseppe Tanzella Nitti, ele diz o seguinte, se
Se isso chegar e quando acontecer, a gente vai dizer que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Ou seja, não foi o Espírito Santo que colocou Jesus em Maria. Maria foi abduzida por alienígenas e eles inseminaram Jesus dentro dela. Agora, quem que é Jesus? Jesus é um ser fabricado pelos alienígenas, unindo uma linhagem de alienígenas com a linhagem humana. As duas são linhagens reais. Eles vão falar que é uma linhagem de uma realeza alienígena. E Maria e José eram da linhagem do rei Davi. Então é uma aliança que os alienígenas irão fazer com a humanidade. Não é meio heresia isso aí? Os caras devem ficar malucos de ouvir essa parada. Cara, heresia pra cacete. Mas sabe qual é a loucura? Os caras estão montando um argumento teológico de que você não acreditar na existência, não nesse detalhe, mas um cristão não acreditar na existência de alienígena, que é a heresia. Sabe por quê? Porque você está dizendo que Deus não é capaz de criar qualquer coisa. Que Deus criou outros seres. Deus não seria capaz. Um pouco, não faz? Não, faz sentido a moçambária, né? Pra já cortar quem fala contra. Lembra da guilhotinazinha da Revolução Francesa? Liberdade. Liberdade, mas eu não concordo. Traz aí pra tirar a cabeça dele. Entendi. Pô, foi mal, achei que era liberdade. Caralho. É liberdade, seu dicionário é diferente, né? Definição, né? Eu já ouvi, tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava algumas coisas assim, ele acreditava firmemente no lance de alienígena e tal. Citava muito o livro do... Era os Deuses Astronautas. Isso, citava muito Eric von Däniken. Isso, Eric von Däniken. Falava daquela teoria de, as naves do Star Trek são perfeitas para viagem. Várias histórias que o cara ia contando, entrava nessa de ET máximo, e ele falava, Jesus, como é que tu acha que Jesus nasceu? Pô, aquilo ali é inseminação a laser. E eu ficava assim, caralho, que viagem, mano, inseminação a laser. O cara tem que gostar muito de ET para entrar nessa pira aí, né? Mas assim, me soa difícil de enfiar a goela abaixo, a menos que você faça todo um trabalho... Total. Pra tu... Não, são duas maluquices. Primeiro, isso acontecer, que a chance de acontecer acho que é mínima, mas se acontecer já tô preparado. E a outra é a explicação que o cara vai dar, né? Você fala, isso aí realmente surreal, o evento e a tua explicação. Agora,